Olá, vamos iniciar agora a correção da questão 19. É uma questão de contabilidade de custos que traz aí equivalente de produção, então é uma questão muito boa para a gente trabalhar. De vez em quando esse estilo de questão cai, veja aqui, acompanha a leitura comigo. Vamos então fazer a leitura da questão, grifando os pontos mais importantes, depois nós vamos organizar todas essas informações e resolver. Então vamos lá. A empresa Fabrica por Processos PM apresentou as seguintes informações contábeis em suas contas de estoque. Estoque com material direto de 80 mil, estoque de produtos acabados 50 unidades, 120 mil. Ademais, durante o mês de janeiro, a empresa supracitada apresentou os seguintes gastos: mão de obra da fábrica, 100 mil reais, depreciação das máquinas de produção, 40 mil, pessoal administrativo, propaganda e material direto. Durante o mês de janeiro, foi iniciada a produção de 100 unidades do seu único produto, porém, apenas 40 unidades foram acabadas. Além disso, nenhuma unidade foi vendida no mês, no período. É importante destacar que todo o material direto necessário para a produção das 100 unidades já foi alocado no início da produção, tanto as unidades acabadas quanto as unidades em elaboração. No que se refere à alocação dos demais custos, o processo de fabricação das 60 unidades, ainda em elaboração, se encontra em um estágio de 50% de acabamento. Por fim, informa-se que a empresa utiliza o custeio por absorção. Diante do exposto, é correto afirmar que ele traz aqui nas alternativas o CPA, que é o custo do produto acabado, o CPP, o custo total da produção do período, saldo de estoques de produto em elaboração e saldo de estoques de produto acabado. Então, vamos entender essas informações que eu grifei, qual a importância delas na questão. Primeiro ponto aqui, ó, estoque com material direto. Material direto é a matéria-prima. Então, ele traz para você o saldo de matéria-prima, traz para você o saldo inicial de produto acabado, tá? Esse é o estoque inicial. Durante o mês de janeiro, o que aconteceu? Ela começou a fabricar, então ela pegou uma parte dessa matéria-prima e utilizou na produção. Além disso, claro que precisou de mão de obra e também temos aqui outro custo, que é o custo da depreciação das máquinas. Por que eu não grifei pessoal administrativo e propaganda? Veja, nós estamos falando de custos de produção. Portanto, nós consideramos custos apenas aquilo que tem relação com a produção do período, apenas aquilo que está relacionado com a produção, com a fábrica. Pessoal administrativo e propaganda não são custos, tá? Então, não vamos considerar aqui na questão. Aí ele veio e disse o seguinte: começou a produção de 100 unidades. 100 unidades produzidas no período. Dessas 100 unidades, 40 foram totalmente acabadas. O restante, as 60 unidades, estão em elaboração, porém, estão em um estágio de 50% de acabamento. Aqui ele entrou com o equivalente de produção. E o que significa dizer que essas 60 unidades em elaboração estão com 50% de acabamento? Isso aqui é importante para o cálculo, já vou te mostrar, mas antes deixa eu te explicar. Significa dizer o seguinte, que essas 60 unidades semi-acabadas, elas receberam metade do processamento de produção. Receberam metade desse processo. Então, significa que se eu tivesse alocado toda a minha força de produção em iniciar e terminar unidades, eu teria concluído 50% delas. Esse é o raciocínio do equivalente de produção. Mas se para você fica complexo compreender a teoria, vamos aqui entender como nós usamos essa informação na resolução, né? Que é o foco agora, é você conseguir entender como você usa essas informações na resolução. Na faculdade você aprendeu cursos e aqui a gente está relembrando como aplica todas essas informações. Já vou te mostrar então como nós usamos isso. Continuando ali a compreender a questão, ela diz o seguinte: temos o material direto e temos os demais custos. Material direto, ela apropriou diretamente para as 100 unidades. Então, veja, o material direto necessário para a produção das 100 unidades já foi alocado lá no início da produção. Então, aquele valor de material direto, que é a matéria-prima, já foi alocado para as 100 unidades. Por que isso é importante? Porque quando nós formos calcular aí
a quantidade de material direto para os produtos acabados, para poder calcular o CPA, eu vou levar em consideração essa informação no momento de calcular o custo da matéria-prima, né, o custo do material direto, unitário, e depois só para os produtos acabados. Mas segura aí que você já vai ver como nós vamos utilizar essa informação. Além disso, demais custos. Para os demais custos, ele usou equivalente de produção, tá? Os demais custos, nós vamos utilizar equivalente de produção. Vamos começar, então, a resolver. Eu vou vir aqui para um quadro em branco. Esse estilo de questão, eu gosto de resolver com razonete, já que ele pede, além do CPP e do CPA, ele também traz nas alternativas saldo final de estoque de produto em elaboração e produto acabado. Então, vamos montar aqui o razonete de matéria-prima, de produto em elaboração e de produto acabado. E vamos começar aqui alimentando esse razonete. Por quê? Porque a questão disse para você que você tem um estoque inicial de matéria-prima de R$80 mil e tem um estoque inicial de produto acabado de 120 mil. Então, a primeira informação eu já trouxe. Agora, o que eu vou trazer de informação? Eu vou trazer para cá aqueles custos que estão relacionados com a produção. Aqueles custos serão identificados, serão registrados aqui no meu estoque de produtos em elaboração. É no momento que eu começo a elaborar, a processar aquela matéria-prima, transformar a matéria-prima em produto acabado, que eu começo a alocar todos os custos. Tá? Eu estou em processo de transformação, então é aqui que eu vou usar a máquina, é aqui que eu vou precisar da mão de obra, é aqui que eu vou precisar da matéria-prima para poder transformar esse produto em acabado e poder trazer ele para o meu estoque de produtos acabados para serem vendidos. Tá? Então, agora eu vou começar a alocar todos aqueles custos relacionados à produção. E aí, custos relacionados à produção, eu tenho a mão de obra direta, eu tenho também a depreciação da máquina, e tenho o material direto, a matéria-prima. Preste atenção no seguinte, eu estou te dizendo que estou usando na produção R$60 mil em matéria-prima. Isso significa o quê? Isso significa que essa matéria-prima saiu do meu estoque de matéria-prima e veio parar no meu estoque de produtos em elaboração para começar a ser processado, a elaborado, tá? Então, agora eu já trouxe para o meu razonete todas as informações que a questão trouxe. Vamos começar a organizar o nosso CPP e o nosso CPA. O CPP é o custo de produção do período. Você precisa saber onde você encontra o CPP e o CPA dentro desses razonetes. O CPP é o custo de produção, então é o que está sendo produzido, é aqui que você tem o CPP. O custo de produto acabado é aquilo que foi efetivamente concluído e transferido para o teu estoque de produto acabado. Então, o teu CPA está aqui, é aquilo que foi concluído. E aí, já entendo o seguinte, quantas unidades nós concluímos dessas 100? 40. Então, vamos usar essa informação de 40 unidades para o cálculo do CPA, tá? O CPP você já consegue calcular tranquilamente, porque você vai fazer a soma de todos esses itens que foram utilizados na produção. Então, o teu CPP vai ser R$100 mil da mão de obra direta, mais R$40 mil de depreciação, mais R$60 mil de matéria-prima, de material direto, que totaliza R$200 mil de CPP. Tá? Agora, você também já consegue dar uma olhada nas alternativas e identificar se está certo ou não, porque tem uma alternativa que fala do CPP, que está aqui, a letra B. Ó. O custo total de produção da empresa em janeiro foi superior a 250 mil? Está errado, né? Não foi superior, foi inferior, tivemos um CPP de R$200 mil. Então, já sabemos que o gabarito não é a letra B. Vamos voltar, então, e calcular o CPA. Porque depois que eu calcular o meu CPA, eu consigo calcular o meu saldo final de estoque de produtos acabados e o saldo final de estoque de produtos em elaboração. Então, vamos aqui, ó. Para o cálculo do CPA, custo de produção acabada. Veja, para poder produzir
esses bens, esses itens, o que eu utilizei? Quais foram os custos utilizados? Eu utilizei material direto, também utilizei mão de obra direta e também utilizei depreciação, certo? São os custos que eu usei para produzir as 40 unidades. Como nós vamos fazer agora o cálculo desse material direto das 40 unidades? Agora você vai usar aquela informação que a questão trouxe para rateio. Ela diz para você o seguinte: material direto necessário para a produção das 100 unidades já foi alocado no início da produção, tanto para as unidades acabadas quanto para as unidades em fabricação. Então, agora, para poder calcular o CPA daquilo que foi efetivamente acabado, eu vou fazer da seguinte forma. O meu material direto possui aqui o valor de 60 mil reais, certo? Eu vou dividir por 100 por todas as unidades, porque eu já aloquei para todas elas e chego em um valor de material direto de 600 reais a unidade. Para calcular o material direto das 40 unidades que foram efetivamente acabadas, tá? Você tem que lembrar disso para o cálculo do CPA. Nós acabamos, concluímos 40 unidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 600 reais a unidade, multiplico por 40 e chego no valor de 24 mil reais. Esse é o material direto utilizado na produção das 40 unidades. Então, a primeira composição do meu CPA eu já tenho. Agora, mão de obra direta e depreciação. Mão de obra direta, 100 mil, depreciação, 40 mil reais. Totaliza aqui 140 mil. Para fazer o cálculo desses demais custos, eu vou fazer da mesma maneira aqui que eu utilizei o material direto? Não. Por que não? Porque a questão te disse que você vai fazer diferente. Veja, ela falou para você, ó, no que se refere, deixa eu até apagar esse monte de informação e grifar só aquilo ali que eu quero que você preste atenção agora. No que se refere à alocação dos demais custos, o processo de fabricação das 60 unidades ainda em elaboração se encontra em um estágio de 50% de acabamento. Então, preste atenção. Para o cálculo dos demais custos, nós vamos usar essa informação. E aí, você utiliza essa informação da seguinte forma. Vamos aqui para um espaço em branco. Então, a empresa começou a produzir 100 unidades. Dessas, 40 estão totalmente acabadas e nós estamos usando essa informação no cálculo do CPA. As demais 60 unidades estão em elaboração, tá? Com 50% de acabamento. O que significa que 60 vezes 50%, temos aqui 30 unidades. Lembra que eu falei para você o conceito, a ideia dessa do equivalente de produção? Se eu tivesse usado a minha força de produção para iniciar e concluir a elaboração dos produtos, eu teria concluído 50%. Eles estão em um estágio de 50% de acabamento. Então, eu tenho aqui, ó, 30 unidades que serão levadas em consideração no cálculo dos demais custos. Por quê? Porque a questão disse que você vai utilizar equivalente de produção. Quando ela traz essa informação, com 50% de acabamento, 30% de acabamento, quando ela traz essa informação, você precisa usar no cálculo dos custos a que ela relaciona. E aqui ela está relacionando a dois: mão de obra direta e depreciação. Então, para o cálculo, você vai usar essa informação e vai calcular para 70 unidades, tá? E aí você vai fazer o seguinte, deixa eu fazer aqui embaixo que está meio apertadinho. 140 mil, esse valor aqui, divididos por 70 unidades. Veja que aqui você já dividiu por tudo, porque a questão disse, né? Aqui você divide por 70, chega em um valor de R$2.000. E agora você multiplica por quanto? Por 40, porque é o que eu efetivamente acabei e chego em R$80.000. Então, o meu CPA, ele vai ser R$24.000 mais R$80.000, que totaliza 104 mil. Ok? Concluímos o cálculo do CPA, vamos dar uma olhada aqui na questão. Ela fala para você, o custo dos produtos acabados em janeiro foi inferior a 100 mil? Não,
Tá errado, não foi inferior a 100 mil, foi superior, porque foi 104 mil reais, tá? Então, letra A tá incorreta também. Agora, a gente vai calcular, então, o saldo de estoque de produtos em elaboração e o estoque de produtos acabados para encontrar a alternativa da questão. Vamos voltar aqui. Você já sabe que saiu aqui do teu estoque de produtos em elaboração 104 mil, certo? 104 mil reais de custo foi concluído e, portanto, foi transferido para estoque de produtos acabados para poder ser vendido. Agora, como nós calculamos o teu saldo de produto em elaboração? Produto em elaboração, ele vai ser o meu total devedor menos o total credor. Então, temos aqui, ó, 200 mil menos 104 mil, você tem um estoque de produto em elaboração de 96 mil reais. E já vamos calcular aqui também o estoque de produtos acabados, que você tem aqui 120 mil mais 104 mil, 224 mil reais. Agora, vamos analisar as alternativas. Na letra C, ele diz que o saldo de estoque de produto em elaboração foi superior a 100 mil? Não, tá errado. Foi inferior, foi 96 mil. Gabarito a letra D, que diz que o saldo de produtos acabados foi superior a 200 mil reais e tá certo. Foi 224 mil reais. Tudo bem? Conseguiu compreender? Perceba o seguinte, questões de contabilidade de custos exigem, primeiro, atenção no momento da leitura, certo? Para que você não deixe passar. Custos tem muito detalhe, você tem que ficar atento a esses detalhes. Segundo, organização das informações. Se você não organizar essas informações direitinho, vai ficar difícil, vai ficar confuso para conseguir chegar no resultado da questão, tá? E é isso que a gente fez, nós fomos utilizando aquelas informações e organizando direitinho até calcular tudo aquilo que a gente precisava. Espero que tenha ficado claro para você. Se você está com dificuldade em contabilidade de custos ou está conseguindo compreender, mas quer treinar, focar para poder resolver a tua prova do exame de suficiência com segurança, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de acesso ao meu curso de contabilidade de custos. É um reta final para você aprender a resolver as questões de custos para a prova. Então, nós temos uma breve teoria para te explicar, né, o raciocínio, e depois a gente vai resolver a questão, vamos resolver todas as questões dos exames de suficiência passados. Todas elas de 2011 até agora. É um curso bem completo para você realmente sair dele seguro para fazer uma prova de custos. Vou deixar o link aqui embaixo. Se ficou com dúvida nessa questão, pode colocar nos comentários ou manda um e-mail para mim. Não deixe de entrar em contato caso você sinta necessidade aí para conseguir compreender. E é isso, pessoal. Próxima questão, mais uma questão de custos. Então, até já.